Bom dia. Hoje o nosso grupo vai abordar um assunto importante para entender um pouco da história do nosso Brasil: as drogas do sertão. Primeiramente, vamos comentar um pouco sobre a localização e a distribuição das atividades produtivas e os espaços por ela dinamizados. Logo depois, vamos nos aprofundar nos fatores de produção e na contribuição para a formação e a ocupação do território. Bom, assim como todas as atividades extrativas devem conter um processo de funcionamento, com as drogas do sertão não é diferente, tendo um processo produtivo simples. E para finalizar, vamos abordar as estruturas da atividade produtiva. Drogas do sertão é um termo que se refere a determinadas especiarias extraídas e comercializadas no norte brasileiro, a partir do século XVI e XVII. Na época das entradas e das bandeiras, as principais áreas exploradas correspondem atualmente ao Pará e Amazonas. Elas recebiam esse nome, pois a palavra sertão se refere a algo que está longe. E como os povos estrangeiros se instalaram no Nordeste, a Amazônia estava longe para eles. E a palavra drogas se referia a especiarias. Então, drogas do sertão são especiarias encontradas majoritariamente na Amazônia. Antes que a nossa colonização se efetivasse, a partir de 1530, toda a Europa tinha grande interesse nas especiarias. Com esse mapa é possível ver quão importante foi a droga no sertão para a interiorização do território, visando a fonte desses produtos tão lucrativos. Agora vamos falar sobre os fatores de produção. Nos séculos XVI e XVII, a exploração da região amazônica acabou surgindo como uma solução para o papel econômico anteriormente desempenhado pelas especiarias indianas. As drogas eram produtos nativos do Brasil, que não existiam na Europa, e por isso atraíam o interesse dos europeus, que as consideravam como novas especiarias. As mesmas serviam para a preparação de remédios, a fabricação de manufaturas e o tempero da comida. Alguns exemplos de droga de sertão são cacau, cravo, guaraná, urucum e baunilha. Estas eram extraídas do interior da floresta amazônica, que densamente ocupava o norte do território brasileiro. Então, de modo geral, a extração dessas especiarias atendiam demandas provenientes do mercado interno e majoritariamente do mercado externo. Não devemos deixar de atentar que, para a exploração inicial das drogas, os colonos portugueses contaram com o imprescindível conhecimento dos índios em relação ao manejo, uso das plantas e, claro, com a mão de obra nativa para os trabalhos de coleta e de remeiros nas canoas que desciam os rios em busca de tais gêneros. Esses produtos considerados exóticos se revelaram extremamente lucrativos, foram alvo da investida de colonos e missionários religiosos que desejavam aumentar seus ganhos a partir da exploração e, posteriormente, exportação dessas espécies. Bom, agora eu vou falar sobre as contribuições para a formação e ocupação do território. As missões jesuítas direcionam-se principalmente para essa zona amazônica, onde havia um número enorme de tribos indígenas, para catequizá-los. Por outro lado, as viagens bandeirantes, que caçavam indígenas, também ajudou muito na ocupação do território para além do Tratado de Tordesilhas, fixando terras nessas mesmas regiões onde encontravam-se as drogas do sertão e os povos indígenas. De antemão, essa ocupação foi lenta devido à densa vegetação, às volumosas tribos indígenas que dominavam a região e também devido às doenças que matavam os aventureiros. Agora eu vou falar do funcionamento da atividade produtiva. Na exploração das drogas do sertão, foi utilizada a mão de obra escrava indígena, uma vez que os mesmos possuíam conhecimento sobre as diversas especiarias. Mais tarde, a escravidão indígena foi proibida e, assim, substituída pela mão de obra escrava vinda da África. As missões jesuíticas foram responsáveis pela manutenção da vida, mas também pela intensa exploração e degradação da vida dos indígenas na Amazônia colonial. Se de um lado proporcionaram um ambiente que eram produzidos os gêneros para o consumo interno dessas populações, afastando-as da escassez experimentada nas mãos dos colonos, de outro lado, os tornava vulneráveis às investidas de colonos ou da administração colonial. A ambiguidade se expressava na fala dos administradores coloniais que pontuaram a necessidade de mercados. Assim, os custos da complementariedade, estabelecida entre duas lógicas concorrentes e diacrônicas, foi imposto aos indígenas, que no mundo colonial experimentaram a mudança nas lógicas e sentidos de trabalhar, produzir e fabricar. As dinâmicas de seus saberes e conhecimentos foram invertidas para enquadrá-los nas exigências dessas novas ordens.
Estrutura da exploração das drogas do sertão. Esses comerciantes, para que se movimentassem em direção ao norte e interior do Brasil, perseguiam os rios e em diversos pontos da trajetória instalavam-se feitorias para o alojamento, descanso ou troca de animais transportadores, sendo também pontos específicos de comércio dessas especiarias brasileiras. Com o passar do tempo, a partir da segunda metade do século XIX, a exploração da borracha e da castanha provocaram uma intensificação da migração para a Amazônia. A cidade de Belém é um verdadeiro exemplo de uma cidade que cresceu com constante progresso ao interior da Amazônia, devido à exploração das drogas do sertão. Além disso, muitas famílias estrangeiras desembarcaram em Belém durante todo o período colonial, principalmente os libaneses. A foz do rio Amazonas era uma região onde se praticava intenso contrabando. Ingleses, franceses e holandeses possuíam interesses nos produtos típicos da região. E para combater esse contrabando, em 1616, Francisco Caldeira Castelo Branco fundou na foz do rio Amazonas o Forte Presépio, fundando então a atual cidade de Belém.